A palavra de Deus em Marcos capítulo de número 4, verso de número 30, diz assim: A que assemelharemos o reino de Deus? Aqui, queridos, vamos nos apegar a respeito do reino de Deus. Nós sabemos que não foi fácil o início do reino de Deus aqui na terra. Isso quer dizer do precioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois sabemos que Jesus ele veio do céu para trazer as boas novas. E ele começou o Evangelho pregando a respeito do arrependimento. Tendo em vista que João Batista já vinha pregando a respeito do reino de Deus. Tendo em vista que Jesus começa a reunir os seus primeiros discípulos, e quando ele, já com alguns dos seus discípulos, certamente quando Jesus falava sobre o reino de Deus aqui na terra, os discípulos tinham dificuldade de entender a respeito do assunto. E Jesus, como era um homem muito sábio aqui na terra, ele que falava as palavras com muita sabedoria e muita prudência, aí está um verdadeiro mestre, como até os seus discípulos reconheceram que Jesus era realmente um mestre. Não só os seus discípulos, mas como outras pessoas, como Nicodemos, também príncipe de Israel, reconhecendo que Jesus era um mestre. E nós sabemos, quando olhamos para a palavra de Deus, as expressões de Jesus no seu falar, no colocar a situação, no explicar a palavra do reino de Deus, só sendo um homem muito sábio. E ele coloca aqui muito bem uma parábola a respeito do reino de Deus, dizendo para os seus discípulos que ele estava comparando o reino de Deus aqui na terra como um grão de mostarda. Certamente ele perguntava para os seus discípulos se os discípulos sabiam o que era um grão de mostarda. E os seus discípulos, quem sabe, respondia que sabia. Sabendo como é um grão de mostarda, foi aí que Jesus começou a explicar para os seus discípulos sobre o reino de Deus. O grão de mostarda que é a menor semente de todas elas. É a menor semente. Mas como é bonito as coisas de Deus. O Senhor sempre pega as pequenas coisas para fazer grande. Oh, aleluia! As coisas de Deus são assim. Quem serve a Deus tem que aprender isso. Quem
segue a Jesus tem que viver isso. Saber que as coisas de Deus, de pequena, se faz grande. Se faz grande. Por isso não é bom, muitas vezes, colocar sempre o olho nas coisas grandes e desprezar as pequenas. É melhor colocar o olho nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas, certamente, Deus tem um grande propósito. Não são assim com muitos nos dias de hoje, que o seu desejo, a sua vontade é sempre as maiores coisas. E Jesus aqui começa a então passar para os seus discípulos. Olha, a semente do grão de mostarda, ela sendo a menor entre todas as sementes, ela é comparada ao reino de Deus aqui na terra. Que ela é semeada na terra e quando essa semente vai crescendo, ela se torna maior do que todas as demais sementes, as demais árvores, a demais plantação. E ela se torna uma árvore tão bonita, tão grande, que chega a então ser lugar, ter ramos, de tal maneira que as árvores dos céus podem aninhar-se debaixo das suas galhas, debaixo das suas sombras. Meu irmão, minha irmã. Meu amigo, minha amiga. E aí nós vamos observar que nós vemos o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Começou com uma semente, começou com uma pregação a respeito do arrependimento. E nós não vamos focar sobre o arrependimento, porque daria outro assunto, mas com certeza inicia como a mensagem como o arrependimento de pecados, e de maneira que foi chegando pessoas arrependidos, como os discípulos de Jesus, que largaram tudo para tão somente estar nesse evangelho. Aleluia. E foi crescendo. Chegou até a nós. E olha o tamanho do evangelho aqui na terra. Olha o tamanho do reino de Deus aqui na terra. Que podemos dizer que estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Porque estamos nesse evangelho maravilhoso. Porque nós não estamos vivendo no reino dos homens, mas sim no reino de Deus. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus vive para Deus, se preocupa em estar com Deus, se preocupa em agradar a Deus. E é por isso que nós largamos muitas vezes tudo, profissões, vícios, abandonamos muitas coisas, tão somente para estar nesse reino, maravilha, estar nesse evangelho. Hoje nós não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós. Ei, aleluia. Por isso é muito importante nós saber que esse evangelho ela tomou uma proporção muito grande.
aqui na terra. O reino de Deus, ele está aqui na terra. Devemos valorizar. Devemos valorizar esse evangelho aqui na terra, o reino de Deus, e cada vez mais proclamar esse evangelho a toda criatura. Não proclamar por interesse, não, por interesse próprio, por interesse de ganhar dinheiro, por interesse de status, disso ou daquilo. Proclamar o evangelho, porque esse evangelho é o reino de Deus e toda criatura precisa adentrar nesse reino para viver feliz para sempre com Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que vive nesse evangelho é nova criatura e já passou da morte para a vida e não vive mais em si mesmo, mas vive agora para Cristo Jesus. Se você está vivendo esse evangelho, foi realmente pego pelas palavras de Jesus, oh aleluia, gratidão para nós é essa. De ser pego pela palavra de Jesus, estamos assegurados nessas palavras, tão somente valorizamos. Sim, saber que verdadeiramente esse evangelho está grande aqui na terra e que possamos nos orgulhar disso, de saber que pertencemos a esse reino, nos orgulharmos disso, de saber que pertencemos a esse evangelho e temos a certeza e a convicção de proclamar esse evangelho a toda criatura, para que não só nós nos salvamos, mas que todos sejam salvos para a glória de Deus. Portanto, vamos proclamar, vamos continuar falando desse evangelho, vamos continuar falando deste reino de Deus aqui na terra, para que quando o Senhor, que está próximo a vir realmente reinar sobre esse reino eternamente, possamos estarmos com Ele, aleluia, vivendo esse reino eternamente. Que Deus nos prospere, que Deus nos guarde, e que quando Ele vier nos ache digno de nos encontrarmos, digno para o grande arrebatamento. Tenha um bom dia, a paz do Senhor. Não se esqueça, o Evangelho é poder de Deus, é transformação. E quem adentra por essas portas são bem-aventurados. São bem-aventurados. E nesse reino, o reino de Deus aqui na terra, ele é cada vez mais santificado. E que possamos entender essas palavras que Jesus proferiu para os seus discípulos. Que cada vez mais esse reino venha a crescer, tendo em vista que começou com uma simples mensagem. E essa simples mensagem levou a esse tamanho do reino de Deus hoje. O reino de Deus não precisa muitas palavras bonitas, enfeites, de linguagens, isso ou aquilo. Não. O Evangelho, ele não depende, o crescimento do Evangelho não depende desse tipo de linguagens. O crescimento do Evangelho depende unicamente de pregar a verdade
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Amém. A palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 4, verso de número 30, diz assim: